Então, sem mais delongas, bora lá conferir todas as últimas novidades do nosso Mengão de hoje. E eu já começo o vídeo contando pra vocês que o técnico Rogério Ceni não se empolga com Meia e Marcos Braz aguarda propostas para negociá-lo. Os dirigentes do mais querido do Brasil não querem cometer os mesmos erros da atual temporada e já antecipam um novo planejamento do clube. E nos bastidores, a diretoria flamenguista já começa a olhar como será a montagem do elenco após o término do Brasileirão. Quem fica, os que podem sair e os jogadores que serão aproveitados após um período de empréstimo. O certo é que Yuri César, que hoje está no Fortaleza, já é considerado um reforço na vaga de Pedro Rocha, que retornou ao Spartak Moscou. Por outro lado, Ronaldo não empolga a comissão técnica de Rogério Ceni. O meio-campista é reserva no Bahia e não conseguiu se destacar como imaginava, e a ideia, pelo menos neste momento, é negociá-lo novamente a partir de março. Ele retornará após o Brasileiro, mas o planejamento do técnico Rogério Ceni é dar chances aos mais jovens, como João Gomes e até Daniel Cabral, destaque da base. O atleta de 24 anos tem vínculo com o Flamengo até junho de 2021. A tendência, em caso de propostas, é que Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, aceite liberá-lo de forma antecipada. A única chance de o jogador permanecer é se não existir nenhum tipo de oferta nos próximos meses, mas uma renovação não está nos planos do Mengão. Ronaldo sempre foi querido por boa parte da torcida rubro-negra, mas nunca teve uma grande sequência com nenhum técnico. Ele foi emprestado ao Atlético Goianiense e também não rendeu. E no tricolor de aço até fez bons jogos, mas caiu muito de produção e já não é tido como muito importante no grupo. Mas e aí, nação, na opinião de vocês? Vocês acham que Ronaldo deveria ser aproveitado no Flamengo ou não? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham sobre ele. Nação, e já mudando de assunto, Vissel Kobe faz proposta para tirar atacante Lincoln do Flamengo, isso mesmo. O Vissel Kobe do Japão entrou na jogada para tirar o atacante Lincoln do Mengão. Um emissário do clube está no Rio de Janeiro e tenta fechar negócio para o empréstimo até o final deste ano. Os japoneses têm pressa e querem uma sinalização ainda hoje. O Mengão já tem conhecimento da oferta e analisa os próximos passos. A relação entre jogador e o clube é das piores e o jovem está treinando no sub-20 do rubro-negro. O atleta quer sair e a direção avalia a melhor possibilidade. A proposta asiática prevê a compra em definitivo, caso ele seja aprovado neste período. O Vissel, clube que tem Iniesta como astro, acena com 4 milhões de dólares, cerca de 21,3 milhões de reais. O Cincinnati dos Estados Unidos também demonstrou interesse, mas os nipônicos entraram de vez no circuito. Lincoln tem contrato com o mais querido até o dia 31 de dezembro de 2023. E com passagens pela seleção brasileira de base e apontado como joia nos tempos em que estava nas categorias inferiores, Lincoln foi promovido no ano de 2017, quando tinha 16 anos, e ganhou espaço entre os profissionais antes mesmo de muitos companheiros. Na época, a promoção foi antecipada devido à suspensão de Paulo Guerreiro após teste positivo em antidoping. Naquela oportunidade, o jovem camisa 9 recebeu bastante atenção, uma vez que tinha ido bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior e se destacado pela seleção no Mundial Sub-17. Porém, desde então, não conseguiu uma sequência de partidas e oscilou entre chances como titular e o banco de reservas. Mas e aí, nação, na sua opinião? Vocês acham que o Flamengo deveria aceitar o negócio por Lincoln? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham também. Rubro-negros, e já outra informação, o jornalista Mauro César traz informações quentes sobre Jorge Jesus e agita a torcida rubro-negra na web. O mais querido ainda não se encontrou na temporada desde a saída do Mister e boa parte dos torcedores rubro-negros sentem muita falta do trabalho do português. É inegável que o técnico Jorge Jesus deixou uma história muito bonita no Flamengo. O português colocou o rubro-negro em um patamar muito acima do esperado e muitas pessoas acreditavam em uma hemogênea do clube no continente. No entanto, com a saída inesperada do Jorge Jesus, o Mengão se perdeu pelo caminho e voltou muitas casas para reconstruir o time vencedor. E não tem jeito.
Qualquer treinador que chegue no Flamengo irá sofrer com a sombra do Mister, mesmo ele estando empregado no Benfica. Foi assim com Domenech Torrent e a mesma coisa vale para Rogério Ceni. Será difícil para nós torcedores rubro-negros e até para os próprios dirigentes apagarem da memória o velhinho que chegou aqui e conquistou quase tudo. Nação e o jornalista Mauro César Pereira trouxe uma informação bastante quente em relação ao Jorge Jesus e sua situação em Portugal. A notícia agitou os torcedores do Flamengo na web e um já se empolgou mandando os seguintes dizeres: "Se for um sonho, não me acorde". E durante uma live com os companheiros Arnaldo e Tirone, o comentarista disse que conversou com um amigo português e atualizou o cenário. O jornalista Mauro César Pereira disse, abre aspas, "Eu estava conversando com um amigo meu português, que é muito ligado ao Benfica, e ele disse, está ficando feia a coisa lá. A pressão está ficando forte para cima do homem. A situação não é boa mesmo para o Jorge Jesus." Fecha aspas, disse Mauro César. E parte dos torcedores flamenguistas na web ficaram ainda mais agitados depois que o jornal Record estampou na capa a informação que já existe sinais de cansaços em relação ao Jorge Jesus. Sim, o Mister está muito pressionado no cargo e há um forte indício que possa ser demitido se o desempenho não mudar radicalmente nos próximos jogos. Mas, por outro lado, não há nenhuma movimentação por parte dos dirigentes rubro-negros em uma possível mudança de técnico. Rogério Ceni está neste momento respaldado e o trabalho dele é elogiado internamente. Mas e aí, nação, na opinião de vocês? Caso o técnico Jorge Jesus seja demitido, vocês acham que o Flamengo deve demitir Rogério Ceni e trazer o Mister de volta? Ou vocês acham que o Flamengo não poderia fazer isso com Rogério Ceni? Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês também. Bom, amigos rubro-negros,